Então, hoje a gente vai estar continuando a nossa série de exposições na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos estar abordando o capítulo 7, na seção que envolve os versículos 17 até o 24. Então, se você já quiser ir abrindo a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, dos versos 17 até o 24. Seguimos com a saga pregando textos que ninguém escolheria para um domingo de manhã. Um dos motivos para isso é que esse texto aqui, ele parece um texto no meio do caminho. Alguns comentaristas, eles vão considerar esse texto uma digressão, ou seja, parece que nesse momento o apóstolo Paulo, ele está saindo do contexto ali, do que ele vem falando ao longo desse capítulo. Parece que ele está distanciando um pouquinho. Outros vão tratar como estando de fato no mesmo pacote. Não, Paulo está falando da mesma coisa. Só que como está mais para o final, parece que alguns vão deixar, tipo assim, não vou comentar. Né? Não, esse aqui não precisa comentar. Um exemplo, eu fui até dar uma olhada nos comentários, e aí olhando o comentário do Hernandes Dias Lopes, eu percebi que ele não comenta esses versículos. Eu olhei lá, eu falei, preparando o sermão, falei, vamos ver o que o doutor Hernandes está falando a respeito dessa passagem. Aí quando eu olhei lá, vai comentar não, meu pastor? Aí ele, vou nada. Vou nada? E eu, tá bom, amém. Mas dei uma olhada em outros comentários também, a gente tem coisa disponível falando, tratando sobre esse assunto. E eu percebi que, na verdade, é bem desconfortável assim, esse texto. Quanto mais eu me aprofundava, mais eu percebia que, de fato, não é um assunto assim. Por mais que ele esteja falando ali dentro do mesmo contexto, aqui parece que a coisa aprofunda ainda mais, porque estamos falando sobre casamento. O tema na semana passada foi até que a morte os separe. E nesse ponto, ele passa de situações específicas para princípios básicos que os seus leitores precisavam ter em mente quando pensassem sobre o casamento. Então, Paulo está fazendo uma aplicação prática de tudo o que ele já vinha falando. Resumindo, a coisa vai ficar ainda mais desconfortável. Amém? E em meio a esse discurso sobre casamento, Paulo enfatiza uma regra que ele vai mencionar 3 vezes. A regra dele à igreja é: fique no lugar que o Senhor lhe concedeu. Fique no lugar que o Senhor lhe concedeu. Em outras palavras, estejam contentes com as circunstâncias atuais. Estejam contentes com as circunstâncias atuais. Posso dizer que um dos temas principais da nossa palavra hoje é o contentamento. Contentamento. E para dar apoio ao preceito, ele fornece 2 ilustrações sobre a circuncisão e incircuncisão, e outra sobre o escravo e o livre. O fato de um cristão ser casado ou solteiro, circuncidado ou incircunciso, escravo ou livre, não faz diferença para Deus. Mais precisamente diante de Deus, como ele vai dizer no versículo 24. Ele fala literalmente isso. Então, o que Paulo está dizendo é: não há necessidade de mudar. Não precisa mudar para ser mais santo. Então, os versículos 17 ao 24, eles são diretamente contrários às preocupações dos coríntios com as distinções de status social e seu aprimoramento. A estabilidade é o ideal divino
para os cristãos em cada situação divina. Ou melhor, para cada situação de vida. Temos que estar estáveis. Temos que estar contentes. Temos que conseguir descansar. Vamos ler o texto? Viva conforme o chamado de Deus é o tema dessa nossa pregação. Versículo 17. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. E a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foi você chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. E Paulo está falando bastante sobre esses assuntos, porque isso era um problema grande na igreja, naquele contexto. Na igreja de Corinto, certamente existia um peso sendo colocado sobre eles no que diz respeito a esses assuntos. E vamos combinar que hoje não é muito diferente. As pessoas tratam de assuntos como o casamento, por exemplo, como se fosse um problema que precisa ser urgentemente resolvido. Vocês vão entender o que eu quero dizer. A verdade é que não há pressão no que diz respeito à mudança da nossa condição social para os cristãos, para os seguidores de Jesus. A nossa relação com Deus não depende disso. Ninguém está em melhor ou pior situação simplesmente por estar casado ou por estar solteiro. E Paulo vai até falar sobre, né, que é bom, né, se tiver só, cara, fica assim desse jeito, sirva a Deus dessa forma. Então a mudança de status, ela é desnecessária no que diz respeito ao chamado de Deus. Mas isso não significa que a mudança seja proibida. O que importa em nosso chamado cristão de verdade é se nós estamos em Cristo. É isso que importa. A transformação na vida cristã é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Amém? Então, colocar a aliança não vai resolver os seus problemas. Se não houver mudança dentro, você só vai estar arrumando alguém para dividir os seus problemas, mas não vai resolvê-los. Vocês entendem isso? Então vamos nos aprofundar em cada versículo dessa perícope para a gente ver como a coisa vai ficando cada vez mais clara. Verso 17, no mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Então, seja casado ou solteiro, aceite a sua situação presente. Todavia, sua situação presente não significa uma impossibilidade de mudança, vale ressaltar. É importante falar sobre isso, porque até trazendo mais uma vez para a nossa realidade, muita gente que cresceu em igreja ou está crescendo na igreja, tiveram uma pressão absurda para casar. Essa é a verdade. Como se viver solteiro fosse pecado. Isso não é verdade.
O problema não é a solteirice. O problema é a falta de santidade entre os jovens. Isso é um problema. O problema é o pecado e não o status. Ah, solteiro, não, por que não? Tem que casar logo para não pecar. Não, o problema é pecar, meu amigo. Esse que é o problema. Ah, não, porque já está namorando. Então, talvez não era para estar namorando, né, querido? Podia ficar solteiro aí, já que você não quer casar, fica solteiro. Ah, não, eu estou pronto para casar, eu quero casar. Então vai lá, se une e casa. E amém. E sejam felizes. E vai ser feliz casado. Então, o problema não é o casamento. Mas parece que para muita gente entendeu assim, não, crente tem que casar logo. Isso não é uma verdade. Não, tem que casar logo, porque senão fica em pecado. Tá, então o problema é viver em pecado. Jovem cristão tem que ser piedoso. Jovem cristão tem que ser santo. Jovem cristão tem que amar a Deus. Esse é o ponto. Se a pessoa não foi chamada para casar, se a pessoa foi chamada ao celibato, ela está numa condição inferior do que? Óbvio que não. Cada um viva de acordo com a sua vocação. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não há pressão para que vocês casem, nem para que se divorciem. E Paulo vai continuar falando sobre isso, mas enfim, vamos nos ater à nossa porção aqui de hoje. Então a prioridade do cristão é servir a Cristo da melhor maneira possível na sua condição presente. A espiritualidade não é pautada pelo nosso status social, civil, étnico, geográfico. Não é isso que pauta a nossa espiritualidade. Então, seguindo o texto, no versículo 18 e 19, o apóstolo vai dizer, foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. E a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos. Então tinha judeu achando que não deveria mais ser judeu. Não, eu me converti, agora eu não sou mais judeu. Mas não é sobre isso. Sabe como o judeu era reconhecido na sociedade naqueles dias? O judeu ele era reconhecido como o cara que teve um pedaço de pele do seu órgão genital masculino cortado, que não come alguns determinados tipos de comida e que guarda o sábado. Todas as atitudes exteriores. E era dessa forma que eles eram reconhecidos na sociedade. Não, esse aí é um judeu. E Paulo está dizendo, não precisa mudar isso. O cristianismo não é sobre isso. O que Jesus veio estabelecer não é uma nova religião que vai mudar a identidade de quem vocês são como um povo. Jesus era judeu, Jesus é judeu. Ele guarda as tradições judaicas. Ele não veio falar contra isso. Então, você pode perceber que são todas atitudes exteriores e que as pessoas estavam achando que essas atitudes elas tinham alguma interferência na sua espiritualidade, na sua santidade. E Paulo está dizendo, não é sobre isso. Tinha judeu revertendo a circuncisão, como se isso fosse santificá-lo. E também tinha um outro grupo, dos judaizantes, obrigando a circuncisão, como se isso fosse algo obrigatório para seguir a Deus. E aos Gálatas, Paulo vai exortar, que é uma carta que ele fala sobre isso, praticamente a carta inteira. Gálatas 5:6, ele diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então ele está dizendo que é importante. A salvação é pela graça e não pelas obras. O amor é o resultado de uma fé genuína. A fé que muda é a fé que salva.
A fé que gera amor em nossos corações. A circuncisão que o Espírito Santo de Deus realiza é no coração. É dentro. Eugene Peterson vai parafrasear esse texto de 1 Coríntios com as seguintes palavras: você era judeu quando Deus o chamou? Não desfaça sua condição. Você era não judeu no tempo do seu chamado? Não tente se tornar judeu. Ser judeu não é o mais importante. O que importa é obedecer ao chamado de Deus e seguir os seus mandamentos. Então, a fé cristã, ela não traz adereços, ela não traz regras externas. O que diferencia um cristão no meio da multidão? Quando você olha assim e fala, aquele ali é um crente. O que é que diferencia? As vestes, ataviado. O coque. O saião. Calça jeans. A Bíblia embaixo do braço. Será que é isso que caracteriza um cristão, gente? Será que ao olhar para esses apetrechos nós podemos apontar e dizer, ali está um homem de Deus? Mas é isso que muita gente faz. Esse é ali, ó, homem de Deus. Varão, né? Ataviado, como o irmão falou aqui. Logo nós vamos lembrar de Davi. 1 Samuel 16:7, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E é essa a verdade que Paulo está compartilhando, é sobre isso que ele está dizendo. Não é o exterior que vai dizer quem nós somos, é o nosso coração. Não adianta começar a usar roupa de crente, mas não mudar dentro. Lembra quando Jesus está atacando a religiosidade da época e ele fala ali dos fariseus, dos religiosos, que ele os chama de sepulcro caiado, que é uma lápide pintada de branco. Está bonitinho por fora, mas por dentro está morto. Não adianta, não salva. Exterior não salva ninguém. Linguajar de crente não salva ninguém. Roupa de crente não salva ninguém. Ir na igreja toda semana não salva ninguém. Quem salva é Deus, e Deus muda dentro. Deus muda dentro. Se não tem mudança dentro, não tem salvação. Essa é a verdade a respeito da igreja, a respeito do povo de Deus. Então, quer ver um outro exemplo, como nós nos apegamos a questões exteriores e temos a tendência de nos acharmos mais santos por isso? Tem gente que cresceu em casa de crente, isso é muito comum, vários aqui vão se identificar com isso, onde não se comia doce de São Cosme e Damião, né? Quem aí? Se acusa aí. Olha quanta gente. E era como se aquele doce tivesse o poder de te amaldiçoar. Tipo assim, se você comer isso, a língua vai ficar grande? Ó, a língua ia ficar... Essa eu nem sabia. Falaram que uma vez, não sei quem comeu, desobedeceu, comeu, e a língua ficou aqui, ó. Olha aí. E hoje, não vou dizer todos, mas muitos sabendo que, segundo a palavra de Deus, você é livre para comer, a pessoa mesmo assim não se sente confortável. Porque a regra que nós aprendemos tem mais peso do que a palavra para nós. Consegue entender isso? Como que há muito ainda da religiosidade exterior
que nos ensinaram e nós recebemos isso. Cara, não, isso não pode. Mas aí você começa a estudar a palavra e você vê assim, pô, calma aí, o que a palavra diz é que não tem problema. Mas mesmo assim, cara, porque aquilo que eu ouvi, pô, isso aí para mim não dá. Aí você continua vivendo aprisionado e não que alguém seja obrigado a isso, tá, gente? Mas você vê como é difícil desconstruir a religiosidade que existe em nós. É difícil, gente, é uma luta. E talvez muitos de nós não vamos conseguir. Porque a regra que nós aprendemos tem mais peso do que a palavra que nos libertou no nosso coração. E se essa pessoa é você, por favor, meu amigo, continua sem comer o doce. Só não seja um crente chato. Entende? Um supervisor da liberdade alheia? Não tem, né? Não tem. Não existe esse. Não é mais santo aquele que come ou bebe, e nem deixa de ser mais ou menos santo aquele que não come e não bebe. Fique em paz. O que a Bíblia diz é que não fique um julgando o outro e nem se torne pedra de tropeço, levando alguém a fazer algo que não tem fé para tal. Então o chamado bíblico é: vivam em paz. Vivam em paz. O que come e o que não come, estejam bem, para a glória de Deus, se amem e respeitem a forma de viver de cada um. Deixa eu pegar, esqueci de pegar a minha espada. Se você tiver com a sua aí, Romanos 14. Pô, a espada do lado cai, mano. Que perigo. Olha o que Paulo vai falar aos Romanos 14, a partir do versículo... A partir do versículo 5. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. E aí ele segue dizendo: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse, é impura. Se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem a Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Então, essa é a liberdade que Deus nos chama para viver. O que come, coma para a glória de Deus. E o que não come, não coma para a glória de Deus. Porém, o que come, não se faça pedra de tropeço para aquele que não come, para aquele que não tem fé. Ah, eu sei, Léo, que pode. Então, aí você vai dar doce de São Cosme e Damião, né? Falando do assunto. Não, óbvio que não. Você vai causar escândalo, você vai ser pedra de tropeço. Você vai fazer com que alguém fique entristecido. Então, o nosso chamado para a nossa vida é uma vida de respeito, de paz, é um respeitando o outro. Se a sua maturidade ela vai até aqui, cara, respeite isso. Olhe com amor para o seu irmão e respeite a condição dele. Paulo vai usar umas palavras até um pouco mais duras em alguns momentos ao tratar desses assuntos. E hoje, como não é o tema da pregação, mas em Coríntios ele fala sobre isso também um pouquinho, a gente vai ouvir sobre isso. E quando a gente fizer a série de Romanos, a gente vai falar sobre isso também, a gente aprofunda um pouco mais, né? Quem sabe aí ano que vem? Vai ser bom. É, Nath? Mas vamos seguir a nossa palavra. No versículo 20, ele fala assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Ou seja, cada um permaneça na situação social que se encontra. Paulo está dizendo que viver o evangelho de verdade é muito mais importante do que a sua vocação na vida, do que o seu cargo, do que a sua situação econômica, do que a sua condição política, geográfica. Viver o evangelho é muito mais importante que isso, por mais que essa passagem possa parecer algo culturalmente distante, na verdade ela é muito presente. Quantas pessoas não já ouviram profecias com relação a um chamado específico de Deus na sua vida ou vocação com base nesse texto aqui? Não sei se vocês sabem, mas o uso comum da palavra chamado ou vocação para a nossa profissão considerada como santificada por Deus, vem de versículos como esse, que nós estamos meditando essa manhã. Usados fora de contexto, obviamente, como de costume, mas talvez a profetada que você recebeu há anos atrás tenha como plano de fundo uma má interpretação desse texto. O chamado para as nações, a unção pastoral sobre a sua vida, o concurso que você passaria, ou quem sabe um chamado para o altar, um chamado para ser levita, gravar um CD. Tem, né, Nath? Natália tem um chamado para ela recebeu uma promessa que ela gravaria um CD duplo. Um CD duplo, um com 5 músicas e o outro pedindo desculpa. Gente, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, o nosso chamado é imitação do Cristo crucificado. Esse é o nosso chamado. Ser um imitador de Jesus vai santificar o ambiente que você se encontra. Independente da sua condição de vida, independente do seu status, independente do contexto que você está inserido. Versículo 21, Paulo diz: você foi chamado sendo escravo, não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Por mais que nenhuma forma de escravidão seja boa e aceitável, a escravidão tratada aqui nesse texto, ela é bem diferente da forma que nós conhecemos, até pelo nosso contexto histórico e cultural.
Escravos, naquele tempo, eles poderiam ser prisioneiros de guerra, alguém que estava ali numa região que foi dominada por outra e fizeram daquele povo ali, de pessoas ali, escravos. Acho que Daniel é um bom exemplo disso. Daniel, ele foi um prisioneiro nesses moldes, por mais que fosse um escravo, ele tinha vários privilégios, ao ponto de até de se abster. Então, para nós já conseguirmos identificar que há uma diferença. E tinha aquele escravo também que era o endividado. Ele devia a alguém, e aí, para pagar a dívida, ele se fazia escravo daquela pessoa. E o escravo, às vezes, era tão bem tratado que, ao conquistar a sua liberdade, ele escolhia continuar sendo escravo. Ele queria continuar trabalhando ali para aquele senhor. Então, não querendo romantizar, obviamente, mas era diferente. A Bíblia, ela não defende, não estimula e não passa pano para a escravidão. Ainda mais da forma que nós conhecemos. Quem fala isso não entende nada de Bíblia e nem de história. E tem até um exemplo muito bom, que é o William Wilberforce. É um grande exemplo da influência total do cristianismo no que diz respeito à luta contra a escravidão. Ele foi um dos líderes do movimento do movimento abolicionista do tráfico negreiro. Ele foi um dos grandes representantes e cristão que lutaram contra a escravidão na história. Mas voltando ali para o período bíblico, talvez muitos vão lembrar de Onésimo, na carta de Paulo a Filemão. Onésimo era um escravo. Ele devia de ter alguma marca no exterior dele que mostrasse para a sociedade que ele era um escravo, porque ele vai para Roma e ele é preso lá, talvez por ser um escravo fugitivo, e aí ele vai parar na cadeia e ele é evangelizado pelo apóstolo Paulo. Que prisão boa, né? O cara é preso e vai parar do lado do apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo provavelmente, de onde você vem? Ele, eu sou fugitivo e tal. O meu senhor era o Filemão. Aí o Filemão, conheço o Filemão, Eu que, cara, fui um dos plantadores daquela igreja lá, o pessoal que se reúne lá, eu que, preguei o evangelho para geral. Ele, que isso, cara? Mas agora, após conversão, você precisa se arrepender dos seus pecados e, como um fugitivo, você vai ter que voltar para lá. E aí Paulo escreve a carta, e ele pede para Filemão receber Onésimo como um irmão. E fala assim, ele está indo de volta aí para você, mas não recebe ele mais da forma que ele saiu, não. E se ele um dia foi inútil para você, agora ele vai se tornar útil. E o nome Onésimo é interessante, que tem até uma relação com essa palavra, que significa útil mesmo. Então ele está dizendo, aquilo que era inútil, o cristianismo faz tornar útil. Aquilo que era desprezado em outros tempos, agora tem valor. Aquilo que talvez só te dava trabalho, agora você vai conseguir ser beneficiado por isso. Então, Onésimo volta nessas condições, e passa de status de escravo para um irmão. É isso que Paulo fala naquela carta. Temos José do Egito também, que foi vendido como escravo, não fugiu, permaneceu, obedeceu a Deus, foi fiel, foi íntegro, e todos nós sabemos o final da história. O que é viver uma vida para a glória de Deus e o que isso proporciona para todos à sua volta e para você mesmo. Então, só para tocar um pouco na história e mostrar como a escravidão ela tem uma pegada muito diferente quando a gente vai falar das Escrituras, não querendo romantizar mais uma vez, mas precisamos entender isso. E Paulo, ele não quis dizer que o cristão ele deveria ter uma visão fatalista da vida, ou considerar o seu estado como algo em que ele deveria definitivamente permanecer para sempre. Não é isso que o apóstolo está dizendo. Se nós tivermos a oportunidade de melhorar, que possamos melhorar para a glória de Deus. Que possamos avançar, que possamos progredir para que Deus seja glorificado no nosso avanço também. Então, se não tivermos essa oportunidade, também não devemos nos preocupar com o nosso estado.
mas florescer onde Deus nos plantou. Ser gratos. Contentamento, mais uma vez. Então, a fala do apóstolo não é contra a melhoria de vida. Aqui nós temos um bom exemplo disso. Se o cara é escravo e tem a oportunidade de se tornar livre, tem mais é que aproveitar mesmo. Isso vale perfeitamente para a nossa vida. Melhoria de vida é bem-vinda ou não é? É sempre bem-vinda. O problema é colocar a carroça na frente dos bois. Quando você busca uma melhoria de vida, o que é que está no centro? Você ou Deus? Diz para mim. Deveria? Por que não é? Não deve mais? Mas, Léo, se é melhor para mim, não sou eu que estou no centro? Não necessariamente, né? Se você vive para a glória de Deus, você passa a ser alguém que apenas trabalha nos bastidores. Sabe aquele carinha lá que trabalha na empresa, que aí o presidente da empresa pede para ele fazer um slide. Aí passa todas as informações, ele prepara um slide lindíssimo, muito apresentável, mas quem é que vai apresentar o slide? O presidente da empresa. Quem é que vai receber os aplausos? O presidente da empresa. E nada mais justo, né? Porque se você está fazendo o slide, é porque provavelmente ele te proporcionou o computador para você fazer o slide. Em alguns lugares te deu até uma formação mais específica para te capacitar para realizar aquilo. Ele paga o teu salário todo mês, né? Ele te fornece toda a infraestrutura necessária para você trabalhar. Então, acaba que a glória é daquele que está proporcionando as condições para que você faça aquilo. Consegue entender essa analogia? Eu estou fazendo uma analogia com o trabalho, porque como o dinheiro manda na maioria das pessoas, o nosso ritmo de vida ele costuma ser ditado por isso, pelo dinheiro. O dinheiro ele acaba pautando muito das nossas movimentações. O que te motiva a se movimentar na sociedade? A ir para lá ou para cá? O que faz uma pessoa mudar de país, por exemplo? O que é que faz? Lembra da pergunta? Quando você busca uma melhoria de vida, o que está no centro? Você ou Deus? Por que você quer fazer faculdade? Por que você quer um novo emprego? Para que você quer passar num concurso? Por que você quer se mudar para fora? Para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Será que sua motivação ao desejar ganhar mais é para exercer mais a generosidade? Sim? Mas você já é generoso agora? Sabe aquela história da pessoa que diz que quando ganhar na Mega Sena vai ajudar todo mundo? A questão é, quem você está ajudando agora? Então você não é fiel no pouco, mas está dizendo que vai ser fiel no muito. Não é fiel no pouco, mas está dizendo que vai ser... Não, quando eu ganhar aquele dinheiro, quando sair aquele dinheiro que eu estou esperando... Ah, meus irmãos estão bem, porque eu vou ajudar todo mundo. Deus, eu conto ou você conta? Queridos, a hora de glorificar a Deus é agora. Não deixe que as suas condições sociais sejam uma preocupação para vocês. A hora de
adorar a Deus em meio aos perrengues é agora. Depois vai ser tudo mil maravilhas. É agora que a gente prova a nossa fidelidade. É agora, é a única oportunidade que nós temos de provar para Deus que de fato nós os amamos acima de todas as coisas. Ai, parece até que vai faltar. Acho melhor eu vou me resguardar. Ah, então você fala e canta que Deus te sustenta. Mas fica fazendo conta como se você fosse o seu sustentador, né? Como se você fosse o dono da sua grana. Ah, não, a minha vida é de Deus. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais. É muito legal cantar, mas é muito melhor viver. Colocar em prática para que seja verdade. Para que não sejamos mais parte daquele grupo que diz que crente não conta mentira, mas chega no domingo e canta um monte. É para viver. Então esse é o chamado de Paulo. Ele está dizendo, versículo 22, avançando. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Então é lamentável que muitos cristãos hoje em dia escolham focar em suas limitações em vez de suas possibilidades como representante de Jesus. A sua vida, ela não tem que ser um eterno lamento por aquilo que você poderia ser. Sabe a pessoa que vive eternamente lamentando pelas oportunidades perdidas? Ai, que eu poderia, ai, que eu deveria. O apóstolo Paulo está dizendo, se deleita naquilo que você é hoje, na condição que você se encontra hoje. Use as habilidades que Deus te deu e aproveite as oportunidades que Ele tem te dado por aquilo que você já é. Contentamento. É horrível viver como vítima, pensando nas oportunidades perdidas ou nas habilidades não desenvolvidas, como se Deus tivesse perdido o controle da nossa vida. É horrível viver dessa forma. Quando, na verdade, Ele está esperando você encontrar a sua identidade em Cristo e viver a partir dela como um bom imitador de Jesus, naquilo que Ele mesmo já depositou em você. Eu citei até terça-feira no estudo uma frase de Agostinho de Hipona, que ele fala, quanto mais servos de Cristo somos, mais livres nos tornamos. Seja livre para glorificar a Deus do jeitinho que você é e no lugar que você está. Hoje. Versículo 23. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. E aí o pensamento de Paulo se volta para a cruz. Deus nos libertou do pior tipo de escravidão, tendo nos comprado com o precioso sangue de seu Filho. Como já falamos nessa série, foi à vista. Não se torne escravo de homens. Vocês estão comigo, gente? Não se torne escravo das suas emoções. Não se torne escravo dos seus caprichos. Não se torne escravo dos seus medos. Não se torne escravo do dinheiro. No final das contas, o chamado de Paulo é um chamado ao descanso. Paulo está reverberando o chamado sabático de Deus para as nossas vidas. Deus não criou o sábado
para ser algo massacrante e cruel. Não existe descanso opressor. Senão não é descanso. O que torna opressor é o legalismo. É o legalismo que faz as regras virarem uma opressão nas nossas vidas. O governo de Jesus traz liberdade e alegria. Ser escravo de Cristo é a coisa mais libertadora que existe, meus amigos. Por mais paradoxo que isso possa parecer. Tem uma canção popular, como eu gosto de ser musical, que pode refletir bem esse chamado de Deus para esse estilo de vida. É uma canção dos Titãs chamada Epitáfio, onde o compositor ele diz assim: devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O que o compositor vai chamar de acaso na sequência, eu prefiro chamar de Deus. Também eu não posso negar que há uma sabedoria popular nessa música que pode ser fruto de uma vida desinteressada, né, de uma vida de quem vive de maneira irresponsável. E não é isso que nós desejamos. Mas tem um plano de fundo aqui que é o que nós encontramos em muitas outras passagens da Bíblia. Esse lugar de descanso, esse lugar de confiança. Salmo 46, versículos 10 e 11, o salmista diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E como nós precisamos dessa aquietação na presença de Deus. A Bíblia, ela é repleta de convites para uma plena satisfação em Deus. Descanso, deleite, desfrute. Não estou falando sobre ser alguém acomodado, vocês entendem, né, gente? Porque o acomodado, ele é triste. O preguiçoso sofre. O desfrutar, ele é reflexo de quem conseguiu verdadeiramente descansar em Deus. É privilégio de quem vive uma vida diante de Deus. Como diz John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E, para encerrar pela terceira vez nessa perícope, Paulo vai declarar o princípio básico que ele defendia. Versículo 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Então, gente, primeiro, Deus ele não vai estar na porta do céu perguntando estado civil de ninguém. Como quem diz, casado, por aqui. Solteiro, para cá. E segundo, ascender socialmente não é um dever sagrado. E essa não é uma mensagem fácil de ouvir nos nossos dias. Não há ambição mais santa e justa na nossa vida do que a de obedecer ao Senhor e sermos satisfeitos nisso. Que a nossa vida seja uma vida de entrega sincera ao Senhor. Viver feliz é viver corandel. Pois na presença de Deus há plenitude de alegria.
A presença de Deus te permite viver contente. Contentamento é a palavra. Sirva ao Senhor da melhor maneira possível na condição que você estiver hoje. Você não precisa de um casamento para servir melhor a Deus. Para os casados, a melhor condição que você tem para servir a Deus é essa. Para os que têm muitos filhos, a melhor condição que você tem para servir a Deus é essa. Para os que não têm filhos, a melhor condição que você tem para servir a Deus é essa. Aproveite a oportunidade. Aproveite a sua condição. Cada um com as suas peculiaridades estão em condições plenas de servir a Deus. Independente de como você esteja. Essa é a palavra de Paulo. Esse é o chamado de Paulo para a igreja de Corinto. Eles estavam querendo mudar, como se as suas mudanças pessoais fossem os preparar para servir. E Paulo está dizendo, não, vocês já estão prontos. Sirvam a Deus na condição que vocês estão. Somos livres. Dê o seu melhor na sua condição atual. Eu queria ler um texto aqui só para encerrar, que estava lendo num livro, e vai exigir a atenção de vocês. É um textinho grande, mas eu acho que vai fazer muito sentido a gente encerrar com essa declaração, que é do livro Chega de Regras. Queria que você pudesse se concentrar, como vai ser uma leitura um pouco mais longa. Então, se você tiver dificuldade com distrações, feche seus olhos, faça algo que te ajude a prestar atenção em cada palavra, porque eu creio que são palavras libertadoras no que diz respeito ao modo de vida que nós estamos acostumados ou habituados a viver nos nossos dias. Larry Crabb diz assim: uma parábola. Pergunta noturna. O que estou fazendo de errado? A pergunta nunca esteve muito distante da mente da mulher. Nesta noite, ela gritava de lugares profundos em seu íntimo, exigindo a resposta que nunca veio. Veja a minha vida. As coisas não estão saindo como eu esperava. Por que não me sinto melhor a respeito de mim mesma? Por que a vida é às vezes tão difícil? Devo estar fazendo algo muito errado. A mulher não acreditava que estava sendo castigada por uma divindade vingativa por causa dos erros cometidos, embora esse pensamento fosse às vezes difícil de afastar. Ela cria, porém, que havia um estilo certo de vida, o qual facilitaria as coisas. É claro que havia, mas não conseguia encontrar o caminho. Aqui em casa, à noite, não conseguia fingir tão bem como fazia nos dias ocupados, fazendo de conta que estava satisfeita que Deus a abençoara o suficiente para chamá-lo de bom. Na solidão que sufocava sua alma, as lembranças voltavam. Tempos em que se sentira viva, feliz e boa, e das ocasiões em que se sentira muito mal. Essas lembranças voltavam com frequência, especialmente depois do cair da noite, e elas haviam moldado sua visão da vida no que almejava de melhor, das bênçãos pelas quais estava disposta a lutar, e, portanto, esperava que recaíssem sobre ela. A mulher ansiava por sentir novamente a alegria que conhecera antes, e também evitar o sofrimento do qual não podia se esquecer. Sabia o que desejava,
mas não conseguia encontrar o caminho. Sua vida era disfuncional. Obrigada, Deus. A mulher se obrigou a orar enquanto se enfiava nas cobertas. Sei que vai me levar para o céu quando esta vida terminar. Obrigada pelo dom da vida eterna que eu nunca poderia alcançar por mim mesma. Sei que tem um plano para mim agora, antes que eu vá para casa. Vou confiar na possibilidade de pô-lo em prática. Antes de o sono chegar, ela acrescentou: qual o obstáculo que estou criando? O que estou fazendo de errado? Na escuridão silenciosa do quarto, a mulher esperou. Deus certamente responderia a sua pergunta e lhe mostraria o que fazer para receber as bênçãos de uma vida melhor agora. As bênçãos que tinha certeza de que Deus pretendia que o seu povo gozasse. Eu faria tudo o que fosse preciso, se apenas soubesse o que é. Esse foi o seu último pensamento antes que o sono a resgatasse da pressão de imaginar o que seria. Quanto tempo depois aconteceu, ela nunca soube. A mulher sentou-se na cama, completamente acordada, mas de maneira diferente quando o despertador tocou. Este despertar foi novidade. Se tivesse olhado para o relógio ao lado do leito, teria visto o mostrador brilhar com 4 zeros. Entrara num mundo além do tempo. A voz não a despertara, mas ouviu-a claramente. Vim para mostrar-lhe um novo caminho. Quem estava ali? Quem falara? Não conseguia ver ninguém. Se houvesse um corpo por trás da voz, ela não conseguiria vê-lo. A escuridão era total. É um sonho, disse para si mesma. Deitaria de novo e ele iria embora. A voz falou outra vez no mesmo tom nítido. É a sua hora. Vim para mostrar-lhe um novo caminho. Está suficientemente escuro agora para que possa ver. Isto não é um sonho, pensou a mulher. Estou contente que veio, disse ela em voz alta. Preciso desesperadamente encontrar um novo caminho. Orei muito para saber como melhorar a minha vida. Nada que tentei até agora deu certo. Preciso descobrir o novo caminho de que está falando. Você está procurando outra versão do antigo caminho. Vim para lhe mostrar o novo caminho. A mulher ficou intrigada, mas não silenciou. Concordo que há muitos meios que não funcionam. Minha vida é uma prova disso. Tentei tudo o que podia para mudar o modo como me sinto, para melhorar a minha vida. Por favor, se tem qualquer misericórdia, mostre-me o que estou fazendo de errado, que me impede de ser o que eu tanto desejo. Estou pronta a aprender um novo caminho, e para isso serei discípula obediente. Você procura um método para fazer a vida funcionar. Esse é o velho caminho. A voz mostrava paciência, como a voz de um avô ensinando o neto enquanto caminham juntos. Qualquer método que escolher se torna o seu senhor. Você serviu a muitos senhores em sua vida, mas o seu alvo se manteve constante. Não quer nada além da vida melhor, que a sua experiência mostrou ser desejável. Esse alvo é o seu ídolo e, portanto, deve ser abandonado. Vejo o que está querendo dizer, replicou a mulher, embora não visse nada. Sim, acredito que esteja certo. Muito certo, na verdade. Seu ponto é revolucionário. Preciso encontrar um caminho espiritual. Meu alvo de ser Deus e meu método a obediência. E a oração, sim, devo fazer o que é certo e confiar a Deus os resultados.
Está dizendo exatamente o que acabei de ouvir de uma mulher sábia, mais idosa em minha igreja. Foi muito interessante. Ela disse a verdade, mas você não ouviu. Foi por isso que eu vim. Bem, penso que ouvi o que ela tinha a dizer. A mulher estava mais indignada do que desanimada. Agradeço por ter vindo reforçar a mensagem dela. Vamos ver. Sim, me lembro. Ela disse que eu estava me esforçando para compreender e viver pelo princípio da sequência. Sabe a ideia de que B segue-se a A? De modo que, se eu quiser B, devo descobrir o que A fará se isso acontecer. Ela estava totalmente certa. Quero saber o que deve ser feito para mudar a minha vida, para melhorar e me manter longe de problemas no futuro. Disse também que, em vez de me esforçar tanto, devo aprender a orar. Tinha novamente razão. É claro que continuo tendo de obedecer, mas desde minha conversa com ela, estou orando muito mais. Por que você ora? Um ar gelado varreu repentinamente o quarto. A mulher procurou defender-se dele. Por que oro? Que pergunta estranha. Estou certa de que sabe os ensinamentos. Peça e receberá. Agarre-se a Deus e não deixe que se vá até que o abençoe. Importune, se necessário, até obter uma resposta. Não aceite menos de que todas as bênçãos que Ele reservou para você. Esse é o antigo caminho. A mulher franziu a testa. A voz não conhecia os ensinamentos do livro sagrado? Um pensamento amedrontador cruzou então sua mente. A pessoa por trás da voz talvez soubesse os ensinamentos, mas não cresce neles. Estaria conversando com um demônio? Um falso profeta? Uma serpente estaria no quarto com ela? Como pode ser isso? Respondeu ainda mais indignada. Minha vida é difícil. É certo orar. Levo todos os meus problemas a Deus. Está por acaso querendo dizer que a oração é o antigo caminho? A oração não é o antigo caminho. A sua oração é que é. A mulher começou a chorar. Por que zomba de mim? Estou desesperada. Pensei que me mostraria um novo estilo de vida. O que fez até agora foi induzir-me a perder a pouca esperança que me restava. Seus desejos ainda não estão amadurecidos. Os pequenos afetos criam ídolos, deuses sem valor, aos quais sacrifica a sua vida. Suas orações destinam-se à adoração de ídolos. Você foi aprisionada pelo seu desejo da vida melhor, que define pelas suas experiências de prazer e dor. Vim para mostrar-lhe o novo caminho que leva à melhor esperança. As lágrimas da mulher se transformaram em soluços, e estes em queixumes. Só quero fazer o que é certo, para receber as bênçãos de Deus. Há algum erro nisso? Por que não me diz o que devo fazer? Se a voz viera de Deus, ela tinha certeza de que seus lamentos o fariam apiedar-se e dizer-lhe o que fazer. A voz disse: você quer saber o que é eficaz? Não pediu para saber o que é santo. O choro da mulher diminuiu. São duas coisas diferentes? Sua busca por um caminho eficaz para uma vida melhor a levará a seguir os princípios básicos deste mundo e não os caminhos da santidade. Seguir esses princípios pode às vezes tornar a sua vida mais agradável, mas jamais satisfará a sua alma. Nunca levará a melhor esperança. Além do mais, sua determinação de fazer o que é eficaz é inútil. Não controla nada. O princípio da sequência não garante nada. Está dizendo que nada que eu faça afeta o que acontece em minha vida? Que não tenho qualquer influência? A influência é real. Ela traz a alegria da responsabilidade e impacto.
Controle sobre o que mais importante é uma ilusão. Agradeça por não ter nenhum. A mulher começou a sentir-se diferente, como um neto que acabou de compreender que seu avô era sábio. Até este ponto, seu diálogo com a voz tinha sido um debate. Agora começou a ouvir para aprender. A voz continuou: a ilusão de controlar as coisas tem suas exigências, as quais criam pressão e levam à escravidão. E esta, por sua vez, ao fato de se tentar imaginar o que é a vida para fazê-la funcionar. Os que se apegam à ilusão do controle perdem o prazer da liberdade. Não sei se entendi bem. Os bons pais não criam bons filhos? Os que ofertam fielmente não gozam da promessa da segurança financeira? As orações dos filhos de Deus não são sempre respondidas por seu Pai amoroso? Conforme a vontade do Senhor, Ele é soberano sobre tudo. Tenha cuidado para nunca exigir promessas que Ele não fez. Os que cometem esse erro pensam que por agir certo obrigam o Senhor a abençoá-los, segundo a sua compreensão de vida melhor. A voz tornou-se então infinitamente amável. Minha filha, você se deixou escravizar pela lei da linearidade. O que a mulher idosa e sábia chamou de princípio da sequência. Ela a obriga a fazer o que é certo para ganhar as bênçãos que deseja. Essa lei não é mais a regra que guia os filhos de Deus. Ela já serviu seu propósito. A conclusão é clara. Ao agir certo, ninguém pode ganhar a vida perfeita mais tarde ou a vida melhor agora. Pela graça do Mestre, essa lei foi substituída pela lei da liberdade. Sob a lei da liberdade, você fica livre para viver no mistério da confiança. Você, porém, não aceitou a autoridade desta nova lei, porque exige que desista da ilusão do controle. Você reduziu as exigências da santidade, supondo que possa fazer coisas suficientes para produzir a vida melhor. Isso, às vezes, dá certo, mas outras não. Você vive, então, com incerteza e sob pressão, e exige conhecer o modo de vida que fará sua vida funcionar como quer. Você manipula, mas não confia. Negocia e não adora. Analisa e interpreta para obter controle sobre o que acontece, mas não depende. Busca a vida melhor das bênçãos de Deus, acima da melhor esperança da presença dEle. A mulher sentiu como se águas estivessem subindo acima da sua cabeça. Mas eu quero que a minha vida funcione. Tenho me sentido tão infeliz. Preciso saber o que estou fazendo de errado. Por favor, quer dizer-me o que devo fazer? Procure apenas a bênção da sua presença e saberá o que fazer. Isso encherá sua alma de alegria. Mas só as bênçãos de Deus me trarão a verdadeira alegria. Preciso saber como alcançá-las. Está errada. Você só precisa de Deus. Pensei que precisava de Deus porque só Ele poderia tornar minha vida melhor. Quando o Mestre caminhou nessa terra, Ele se afastou das pessoas que queriam usar o seu poder para obter a vida melhor. Ele não se utilizará dos fracos de espírito. Existe uma esperança melhor do que acreditar que somente a vida seja melhor. O novo caminho levará até ela. Essas foram as últimas palavras ditas pela voz. No momento em que terminaram, a mulher perdeu a consciência. Ela reentrou no tempo. O mostrador digital do relógio marcava 6:30. A manhã chegara. A mulher esfregou os olhos. A pergunta que fizera ao adormecer continuava presente ao enfrentar o novo dia. Mas não parecia mais tão urgente. Ela continuava sem saber o que tornaria sua vida melhor. Mas não mais parecia ter tamanha importância. Sentia um desejo de algo que fosse maior do que as bênçãos da vida melhor.
mas nada do que eu fizer, disse a si mesma, fará com que ela aconteça. Uma pressão que há longo tempo vinha pesando em sua alma estava desaparecendo. Sentiu-se mais leve, mais serena. Será isto que procurei por tanto tempo? Ela virou a cabeça para a janela para ver o sol da manhã. Ouviu nesse momento uma voz familiar sussurrando: está prestes a encontrar um novo caminho para viver. Estranho, pensou. Era a voz de uma mulher idosa e sábia. Os que vivem no novo caminho creem na lei da liberdade. Eles se aproximam como estão. Não se banham antes de se achegar a Deus. Vão a Deus para se banhar dele. Não se sentem pressionados para mudar apenas a vida interior ou a exterior, mas desejam mudança em ambas as esferas. Estão interessados em criar oportunidades para a mudança, mesmo que isso signifique mergulhar 7 vezes num rio lamacento, ou marchar ao redor do muro de um inimigo durante 7 dias e soprar trombetas. Eles vivem para o desejo mais sincero de seus corações, conhecer a Deus e satisfazer-se nele. Não vivem para uma vida melhor neste mundo. Quando a vida aqui é difícil, quando as coisas desmoronam, revelam mais claramente quem são. São cidadãos de outro mundo, que desejam mais o que está do outro lado do que este mundo não pode oferecer. Então, sabiamente, se entregam ao seu mais profundo desejo e confiam em Deus para revelar-se a eles. Essa é a lei da liberdade. Quase todos estamos vivendo no antigo caminho. Alguns sentem o vazio que ele nunca enche. Trabalhamos duro para fazer a vida funcionar, a fim de nos sentirmos bem. A pressão está ligada a um novo estilo de vida que remove a pressão. Junte-se a mim enquanto procuramos por ele. É sobre isso. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. É sobre isso que temos cantado, é sobre isso que temos pregado, e é nessas palavras que nós precisamos nos firmar. Descansar em Deus de verdade, confiar em Deus de verdade, viver para a glória de Deus de verdade. Não são as regras que vão nos mudar, é a presença de Deus. Precisamos buscar incansavelmente esse lugar onde nós nos encontramos com Ele e podemos descansar, sabendo que temos um Pai de amor que nos ama, que nos salvou e que está nos preparando para uma vida eterna ao seu lado. Nada nessa vida se compara à eternidade. Nada nessa vida pode ser capaz de roubar a nossa paz. Que possamos ser parte daqueles que confiam no Senhor. E por isso descansam. E por isso amam. E por isso se alegram. E por isso perdoam. E por isso vivem a vida que agrada a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza por esse vivo e novo caminho. Amém?